A maioria dos homens simplesmente não tem noção de como são percebidos quando o assunto é aparência. Tem muito cara que pensa assim: se nenhuma mulher tá dando bola, é porque eu não sou bonito o suficiente. Só que essa lógica não funciona tão bem no mundo real. Nem sempre a mulher demonstra de forma escancarada que tá interessada. Na verdade, muitas vezes ela sente atração, mas escolhe não deixar isso óbvio. E é aí que você pode estar errando. Você se olha no espelho, se sente ok, mas acha que falta alguma coisa porque nenhuma mulher se joga nos seus braços. Mas e se o problema não for você? E se, na verdade, os sinais estiverem acontecendo o tempo todo e você simplesmente não sabe identificá-los? Então vamos fazer o seguinte: presta atenção nos próximos minutos. Eu vou te mostrar alguns comportamentos muito comuns que mulheres demonstram quando sentem atração por um cara, mesmo que de forma sutil. E se você já viveu alguma dessas situações, talvez esteja na hora de mudar sua percepção sobre si mesmo. Primeira coisa, o olhar. Mulheres não costumam encarar diretamente um homem por muito tempo, principalmente se estão interessadas. Elas olham rápido, seguram por um segundo e desviam. Só que não é qualquer olhar. Quando ela acha você interessante, ela vai te observar por mais tempo que o normal. Pode até parecer que foi sem querer, mas não foi. E se ela olhar de novo depois de desviar, isso diz muita coisa. O segundo olhar é quase sempre intencional. Ela quer saber se você também notou. Agora pensa nisso. Você entra num lugar, dá uma olhada ao redor e cruza o olhar com uma mulher. Ela te encara um segundo a mais, depois abaixa a cabeça ou finge mexer no celular. Daqui a pouco você percebe que ela olha de novo. Isso não é coincidência. A maioria dos homens ignora esse tipo de sinal porque acha que é só simpatia. Mas não é. Outro comportamento que passa despercebido: a aproximação. Mulheres tendem a se colocar perto de caras que acham atraentes. Mesmo que não falem nada, elas se fazem presentes. Você tá num evento, numa festa, e tem uma mulher que parece estar sempre por perto. Mesmo com espaço de sobra, ela tá ali. Passa por você várias vezes. Entra em alguma conversa do grupo em que você está. Fica no seu campo de visão. Isso é o modo dela chamar sua atenção sem se expor demais. É uma tentativa de ser notada sem parecer que está correndo atrás. E quando você fala, já percebeu se as pessoas param para escutar? Isso é um dos sinais mais fortes de presença. Não é só a aparência que atrai, é o jeito de se comunicar, a segurança no tom de voz, o domínio do ambiente. Se quando você abre a boca a galera se inclina, presta atenção e espera você terminar antes de falar, isso é impacto. E não é todo mundo que causa esse tipo de reação. Tem ainda um outro detalhe que pouca gente nota: o espelhamento. Já reparou se alguma mulher imita seus gestos? Tipo, você cruza os braços e pouco depois ela cruza também. Você se apoia no balcão, ela faz o mesmo. Toma um gole da bebida e ela também. Esse tipo de sincronia não é proposital, mas acontece quando alguém sente uma conexão mais forte. É como se o corpo dela estivesse tentando entrar no mesmo ritmo que o seu. E na maioria das vezes, ela nem percebe que está fazendo isso. Agora vamos falar dos elogios. Tem elogio que vai muito além do clássico: você é bonito. Quando a mulher sente uma energia diferente, ela começa a comentar outras coisas. Gosto da sua vibe, sua voz é boa de ouvir, é fácil conversar com você, tem algo em você que é diferente. Esses comentários surgem quando a atração física já está presente, e ela começa a perceber os detalhes que intensificam ainda mais esse interesse. Não são elogios jogados no ar, são observações que mostram que ela está prestando atenção. Mais um ponto importante: olhares frequentes. Homens atraentes chamam a atenção mesmo sem fazer esforço. Você já entrou em algum lugar e notou que algumas pessoas ficaram te olhando de forma rápida, mas constante? Mulheres tentando disfarçar e homens te avaliando? Isso acontece quando sua presença tem força. Quando você entra num espaço e muda a energia, naturalmente os olhos se voltam para você, mesmo que só por alguns segundos. E não dá para ignorar o comportamento dos outros caras. Quando um homem percebe que outro tem presença, ele reage. Às vezes com respeito, às vezes com competição. Se você nota que alguns caras ficam quietos para te ouvir, copiam seu jeito de vestir, repetem seu estilo de falar ou até fazem questão de te apresentar para as pessoas, isso é respeito. Mas se tentam te superar, contar histórias melhores, fazer piadinhas para te provocar ou agir como se fossem mais interessantes perto das mulheres, isso é competição. E essa tensão, por mais silenciosa que pareça, também é percebida pelas mulheres.
Elas observam o comportamento dos homens entre si o tempo todo. Tem um sinal muito curioso, quando as pessoas presumem que você tem várias opções. Já aconteceu de alguém fazer um comentário tipo, você deve ter um monte de mulher atrás de você, ou aposto que você fala isso pra todas. Isso acontece quando a sua postura passa confiança, quando você não parece desesperado por atenção, quando você não se explica demais, nem tenta agradar a todo custo. É o famoso parece que já tem tudo sob controle, e as mulheres percebem isso. Elas sentem quando um cara é desejado, mesmo que ele não fale nada. Agora eu quero saber de você. Quantos desses sinais você já percebeu? Já passou por alguma situação parecida? Comenta aqui embaixo, compartilha sua experiência. E se nunca tinha prestado atenção nisso, começa a observar a partir de agora. A forma como as mulheres te veem pode ser bem diferente do que você imagina.